Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do primeiro ano? Nós vamos revisar aqui os principais tópicos referentes à nossa prova, que vai abordar justamente os capítulos 1 e 2 do nosso módulo 1, que fala justamente da introdução à biologia, características gerais de todos os seres vivos, e nós vamos comparar também dois tipos básicos celulares, certo? Primeira coisa, todos os seres vivos têm que ter exatamente a mesma composição bioquímica. Todos os seres vivos têm água, sais minerais, carboidratos, também conhecidos como açúcares, proteínas, aquelas que são formadas a partir de aminoácidos, lipídios, que assim como os carboidratos também são nutrientes energéticos, tem vitaminas, DNA e RNA como material genético, sem contar as diversas enzimas que vão possibilitar a vida propriamente dita, Todas as reações químicas que ocorrem dentro de uma célula dependem essencialmente das enzimas, aquelas proteínas catalisadoras. Então, é curioso a gente pensar que, por exemplo, todos os seres vivos têm a mesma composição bioquímica e apresentam muitas características em comum, porque na árvore da vida lá atrás, todos os seres vivos eles descendem direto ou indiretamente dos primeiros seres que surgiram no planeta, que certamente foram os mais simples, aqueles portadores de células procariontes que nós denominamos como bactérias. A partir das bactérias que foram sofrendo evolução, foram aumentando a sua coleção de genes e, portanto, aumentando o seu DNA, a partir do processo de especiação, o mecanismo responsável pela formação de novas espécies a partir de um ancestral comum, toda essa biodiversidade que nós conhecemos no planeta e também aquelas espécies que nós não conhecemos foram surgindo. Por isso que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, que têm uma evolução à parte na biologia, todos os seres vivos celulares, sejam eles bactérias, protozoários, algas, fungos, todos os vegetais, todos os animais, além de terem a mesma composição bioquímica com estes nutrientes que eu citei anteriormente, tem também muitas características em comum. É isso que a gente vai analisar nessa aula aqui. Por exemplo, todos os seres vivos devem ser portadores dessas 5 características básicas que nós elencamos aqui no quadro. Por exemplo, tirando os vírus dessa jogada, lembre-se que a evolução deles, por serem parasitas intracelulares obrigatórios, é totalmente à parte. Então, por exemplo, bactéria, seja um vegetal, seja um animal, qualquer ser vivo celular, é claro que a menor unidade viva que forma o seu organismo é justamente a célula. Note que aqui eu coloquei no singular, porque existem seres, tais como as bactérias e os protozoários, por exemplo, que o organismo inteiro dele é formado por apenas uma célula. Aí a gente chama este organismo, muito simples, de unicelular. Enquanto que, por exemplo, todos os animais e todos os vegetais, muitos fungos também, eles têm uma estrutura pluricelular. Ou seja, quando o organismo é pluricelular, são várias e várias células que formam o seu organismo, podendo até se organizar formando tecidos especializados em uma ou várias determinadas funções. Por isso que no primeiro tópico a gente vai colocar aqui o seguinte: sempre a célula ela será a menor unidade viva de todo e qualquer ser vivo. É justamente na célula que as enzimas vão possibilitar o metabolismo. E esse metabolismo, uma característica comum a todos os seres vivos, nós podemos dividi-lo em dois. Por exemplo, o metabolismo ele pode ser do tipo anabolismo, que significa crescimento do organismo, ou catabolismo. O catabolismo é a vertente do metabolismo que produz a energia a partir dos nutrientes que ou o organismo consumiu no meio ambiente, seres heterotróficos, tais como os animais, ou que ele produziu via fotossíntese, como no caso dos vegetais, no caso das algas também. Então, por exemplo, para que o anabolismo possa acontecer, é necessário que o catabolismo produza energia. E toda e qualquer reação química que ocorra no interior de uma célula, que é a menor unidade viva de todos os seres vivos, qualquer reação química ela será dita metabólica, podendo ser de degradação e produção de energia, no caso o catabolismo, ou de síntese, de construção, no caso o anabolismo. A próxima característica que todo ser vivo tem que apresentar é a irritabilidade. Quando a gente fala irritabilidade, é que todo e qualquer ser vivo ele é capaz de reagir a estímulos ambientais. Como, por exemplo, quando você toca numa superfície sem querer muito quente, automaticamente você tem o ato reflexo de tirar a mão.
Essa é uma reação, né? Um exemplo de reação que você tem de acordo com alguma alteração no meio ambiente, de acordo com alguma condição que o meio oferta. As plantas sempre vão crescer, né, o seu caule e as suas folhas em direção à luz solar, até porque elas precisam, né, deste fator abiótico do meio ambiente a fim de produzir o seu próprio alimento via fotossíntese. Sempre a raiz, né, não sempre, mas na maioria dos casos, cresce a favor da água do solo, cresce em direção ao solo, a favor da gravidade. Mecanismo que a gente chama de geotropismo, crescimento da raiz em direção ao solo, e fototropismo, crescimento em direção à luz, observado principalmente no caule e nas folhas do vegetal. Portanto, irritabilidade significa reação. Reação a estímulos. Neste caso, estímulos ambientais, é claro. Porque a todo momento em um ecossistema, os fatores bióticos, seres vivos, estão interagindo, né, a todo momento com os fatores abióticos, tais como a luz, a água do ambiente, o solo, enfim. Outra característica que todo ser tem que ter é a reprodução, porque caso uma população não se reproduza, significa que a sua espécie, né, ela pode certamente entrar em extinção. E a reprodução, ela pode ser basicamente entendida de duas formas. Nós temos a reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada, né, assim como a reprodução sexuada, tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, ó, a desvantagem da reprodução assexuada é formar indivíduos idênticos, né, que nós chamamos de clones, ou seja, de baixa variabilidade genética. Enquanto que a reprodução sexuada, que envolve a troca de material genético nos seres unicelulares, ou a troca de gametas em animais e vegetais, por exemplo, sempre vai formar indivíduos variáveis, com maior variabilidade genética. Porém, para se fazer a reprodução sexuada, é necessário, né, achar um parceiro sexual. E no caso da reprodução assexuada, um organismo, né, como uma bactéria simples, por exemplo, pode dar origem a duas bactérias idênticas a ela, sozinho, sem ter um parceiro sexual e de forma muito mais rápida do que ocorreria durante a reprodução sexuada. Por isso, a reprodução é mais uma característica que é observada em todos os seres vivos, inclusive naqueles vírus que a gente estava comentando. Porque os vírus, quando estão dentro de uma célula, eles passam a ter essas características que os demais seres, né, celulares apresentam. Lembrando que o vírus fora de uma célula, ele até nem é denominado vírus, ele é denominado de virion, porque aí ele não se comporta como um ser vivo. Mais uma característica que todos os seres têm que ter é evolução. Inclusive os vírus também, claro, né? Eles vão se modificando em função do tempo. Sempre a evolução ela vai ser entendida como uma série de modificações que ocorrem ao longo de milhares e milhares de anos, promovendo sempre a adaptação. E existe uma força invisível do meio que vai causar isso, né? Que é denominada de seleção natural. Nem sempre seleciona os mais fortes, pode ser que sim, mas na maioria dos casos seleciona aqueles indivíduos que, claro, né, de uma forma ou de outra, são os mais adaptados a uma determinada mudança ambiental. Por isso, sempre quando falar em evolução, ela implica diretamente em adaptação. Adaptação do ser vivo ao meio ambiente que ele vive, certo? No outro quadro, nós temos basicamente os dois tipos celulares, ou os seres vivos têm células, né, que são procariontes, ou então eles têm células eucariontes. E é muito fácil pensar nisso porque a célula procarionte, que não tem núcleo, como você pode observar aqui, o material genético está disperso, né, no centro da célula, os únicos representantes portadores da célula procarionte são todas as bactérias, todos os integrantes do reino Monera. Enquanto que todos os demais seres vivos, sejam, por exemplo, protozoários, os fungos, as algas, os vegetais e os animais, são sempre portadores deste segundo modelo. Aqui no quadro, eu utilizei o exemplo de uma célula animal, que você percebe que não tem um formato, muitas vezes, assim, tão geométrico. Em alguns casos, sim. Mas, na maioria dos casos, como só tem a membrana plasmática, você percebe que a forma dela, como aparece nas questões, é sempre lembrando um ovinho frito. Até porque, se a gente observar, o ovo da galinha, por exemplo, né, ele contém uma célula lá, até porque ele é o óvulo da galinha. E neste caso, a gente pode denominar algumas partes básicas. Note que a procarionte é muito mais simples do que a eucarionte. Você pode perceber que todas essas dobras internas de uma célula eucarionte surgem a partir da própria membrana plasmática. Por quê? Ao longo da evolução, considerando que as bactérias foram os primeiros seres vivos,
Quando elas foram evoluindo, aumentando a sua coleção de genes, o material genético foi ficando cada vez maior, necessitando então de uma maior organização, uma compartimentalização efetuada por dobras internas da membrana, que nós denominamos de invaginações membranosas. Note que uma das maiores provas disso é que o núcleo sempre está rodeado de algumas organelas, denominadas de retículo endoplasmático, assim como também, aqui a gente pode perceber retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi. São sempre estruturas membranosas derivadas da própria membrana. Coisa que você não observa na célula procarionte, que não aconteceu a mesma coisa. E também, dando um exemplo da quantidade de material genético, enquanto uma bactéria tem apenas uma molécula de DNA, apenas um único cromossomo, podemos dizer assim, uma célula animal que forma o nosso organismo humano, ela pode ter, neste caso, 46 cromossomos, 23 que vieram de origem paterna e os outros 23 de origem materna, o que é fruto, por exemplo, de uma reprodução sexuada. Neste caso, denominando as partes aqui, nós temos... Sempre na bactéria a gente vai ter dois revestimentos. O mais externo vai ser sempre a parede celular, correto? E, tirar esse acento aqui, professor, que não faz parte. Aqui nessa parte interna a gente tem, por exemplo, aqui, o hialoplasma, que seria justamente o fluido, também observado aqui nessa região, de citoplasma da célula animal. Aqui o material genético, neste caso o DNA bacteriano, e algumas bactérias podem ter estruturas de locomoção também. Neste caso aqui estou citando um exemplo que seria o flagelo. Observe que nas bactérias você não tem nenhum tipo de organela. Apenas alguns organoides que nós denominamos de ribossomos, que também podem ser encontrados aqui, é claro, na célula animal, tanto associados ao retículo endoplasmático rugoso, quanto livres aqui no citoplasma. E neste caso, a gente pode observar uma estrutura, como eu disse, muito mais complexa. Por exemplo, aqui eu vou ter a carioteca, ou então, posso falar assim, simplesmente núcleo ou núcleo organizado, contendo todo o material genético, que pode estar sob a forma de cromatina, se a célula não estiver se dividindo, não estiver fazendo uma mitose, por exemplo, ou cromossomo, que é quando ela já está se preparando para se dividir e, na verdade, se dividindo de fato. E aqui a gente pode encontrar também o citoplasma, certo? Qual a diferença? Citoplasma é a região entre o núcleo e a membrana plasmática, preenchido pelo hialoplasma. Como a bactéria não tem núcleo, apenas o DNA, essa região até alguns autores chamam de nucleóide, mas não chega a ser um núcleo, é claro, porque não há estrutura membranosa revestindo. Mas aqui a gente fala apenas em hialoplasma, que seria água, sais e proteínas que estão preenchendo aí o interior da célula. E aqui, é claro, a estrutura que é obrigatória para toda e qualquer célula, desde as bactérias até as células animais, nós temos aqui a membrana. Membrana plasmática. Correto? Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar uma excelente nota nessa próxima avaliação. Muito obrigado!